Eu queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Na minha Bíblia fica na página 314, logo depois do livro de Ruth. Então, se isso te ajuda, tá bom? 1 Samuel nós vamos ler a partir do versículo 12. Queria convidar você para ficar em pé comigo. Primeira Samuel, nós vamos ler a partir do versículo 12. Se você não está tão acostumado, os números maiores, o capítulo 2, no versículo 12. Pronto. 1 Samuel 2, a partir do versículo 12. Melhorou, né? Capítulo é o número maior, versículos são os números menores. 1 Samuel 2, do 12 em diante. Vamos ler a palavra de Deus? O texto diz assim: Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo o que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Certo dia, veio ali a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor: eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifício sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice.
Você verá a aflição da minha casa, e quando eu trouxer o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos, e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus dois filhos, Ófni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que deseja. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem da sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento, e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes, para termos o que comer. Vamos orar? Santo Deus, a tua palavra foi lida, e nós clamamos agora que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Nós dependemos totalmente de ti, e da mesma forma como cantamos e ofertamos, agora nós oferecemos esse louvor, esse culto a ti. Que o Senhor possa recebê-lo, Pai, transformar o nosso coração em verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Conhecer a Deus é adorá-lo. Conhecer a Deus é servi-lo. Conhecer a Deus é honrar o nome dele. Esse texto é um texto que vem na sequência do que nós lemos semana passada, não só em termos de que ele foi colocado ali para fazer algum sentido, mas sequência histórica mesmo. Ana era a esposa de um homem piedoso, e portanto ela também buscou ser piedosa diante de Deus. O capítulo 1 diz isso. E ela por anos busca a presença de Deus para ter um filho. Em algum momento Deus ouve a oração dela, o voto dela. A gente viu isso semana passada. E quando isso acontece, ela entrega o filho que ela recebeu para Deus, de volta a Deus. E ela recebe 5 outros filhos. Então o investimento dela cresce 500%. Ela entrega um filho e recebe 5 outros filhos. Mas nesse mesmo contexto, a família de Eli, que era o sumo sacerdote, só para a gente entender um pouquinho, o sumo sacerdote é aquele que coordena todo o serviço de adoração do povo de Deus. Debaixo dele tem os sacerdotes, que inclusive normalmente são a própria família dele. Nesse caso aqui, os 2 filhos dele. Além dos sacerdotes, tinham os levitas, que faziam parte da mesma tribo. Mas diferente do que muitas vezes hoje se acredita nas igrejas, os levitas não eram os músicos. Os levitas eram quem cuidavam da porta, era quem limpava o chão. Os levitas era quem arrumava o prédio. Os levitas era quem cuidava de várias partes do trabalho dentro da comunidade do povo de Deus na hora que eles adoravam a Deus. Esse serviço que eles faziam, por exemplo, quando chegava na sexta-feira de manhãzinha, de madrugada, ele já começava intenso. Eles já haviam escolhido os animais que iriam sacrificar durante a semana. Mas agora eles tinham que sacrificar do jeito certo, na hora certa, e eram muitos animais, a sujeira era bastante grande, o esforço era bastante grande, e se envolvia um empenho muito grande de todos, não só dos sacerdotes. Mas os sacerdotes estavam no centro disso. Eles representavam o povo de Deus diante de Deus. E olha como o texto começa falando de 2 sacerdotes, Ófni e Finéias, os filhos do sumo sacerdote, que talvez por ser idoso, e bastante idoso como o texto diz, talvez não estava mais lá na frente. Talvez ele estivesse sentado no local de honra, e os 2 filhos dele eram que conduziam aquele trabalho. Mas olha como o texto começa a dizer sobre esses 2 homens que representam a Deus no culto, levando as pessoas a adorarem a Deus, a levarem diante de Deus as suas ofertas. Eles são apresentados como homens, aqui na minha tradução está homens perversos, que não tinham consideração pelo Senhor. No original, o que é dito aqui é que eles eram homens filhos de Belial. Sabe o que é Belial? É um demônio. Homens filhos do demônio. Essa palavra também era traduzida como homens sem valor,
que não produzem nada de útil. Esses homens são sacerdotes do povo de Deus. Eles estão lá em cima conduzindo a adoração. Veja, não confunda, não é a mesma coisa da gente aqui. Há coisas iguais, mas há também coisas diferentes. Nós não temos sacerdotes. O pastor não é sacerdote. Semana passada o Gabriel falou isso com bastante clareza. Há diferença entre a liderança do povo de Deus no Antigo e a liderança do povo de Deus depois da cruz, no Novo Testamento. Mas lá eles representavam o povo de Deus e eles eram considerados inúteis. Agora, o que é que caracterizava essa inutilidade deles? Na mesma frase é dito que eles, aqui na minha tradução, que eles não tinham consideração pelo Senhor. Talvez se você estiver lendo uma tradução mais antiga, a Almeida, você vai ver que eles não conheciam o Senhor. Essa é a palavra em hebraico. Eles não conheciam a Yahvé. Aqueles que representavam o povo diante de Deus não conheciam a Deus. Então fica óbvio, porque toda a sequência do texto apresenta para nós o que é apresentado. Eles não conheciam a Deus. Aquilo dali era um teatro, era uma mentira. Eles ouviram vez após vez, dia após dia. Eles eram parte da família, da tribo que deveria conhecer a Deus mais do que quaisquer outros, mas eles não conheciam a Deus. Então tudo que acontece na sequência é porque eles não conheciam a Deus. Então o que nós lemos nesse texto? Quando nós olhamos esse pessoal que deveria conhecer a Deus e não conhece, é exatamente muitas vezes a semelhança ou um exemplo de que muitos de nós somos ou fomos. Parece que nós conhecemos a Deus, mas nem a história e muito menos Deus se engana quando nós afirmamos que nós conhecemos a Deus. Tanto a nossa agenda quanto a nossa proposta de vida mostra isso com clareza. Então, se por um lado não conhecer a Deus gera um monte de coisas deturpadas na vida deles, por outro lado, a gente pode olhar esse monte de coisas deturpadas na vida deles e chegar à conclusão: eles não conheciam a Deus. Você conhece a Deus? A sua vida, a sua postura, aquilo que você coloca na agenda na segunda-feira, coloca na boca quando você conversa com as pessoas, representa, demonstra que você conhece a Deus? Esse texto está falando não sobre um grupo de pessoas lá no passado, que nada tem a ver com a nossa geografia, com a nossa história, com a nossa cultura. Ele está falando de um grupo de pessoas que foi impactado pela presença de Deus, pela vinda do poder de Deus sobre eles. Do mesmo jeito do Novo Testamento. Se tem um livro no Antigo Testamento que parece com Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, logo após da vinda do Espírito, é o livro de 1º e 2º Samuel. O povo de Deus está aprendendo a ser povo. E nesse momento que eles estão aprendendo a ser povo, não há mais desculpa para a ignorância. O poder de Deus está sobre eles. A palavra de Deus está no meio deles. E mesmo assim, nesse momento, os líderes, ou parte dos líderes do povo, não conhecem a Deus. Olha o perigo que nós também estamos prestes a passar, ou estamos já passando por ele. Nos aproximarmos tanto das coisas de Deus, tanto da palavra de Deus, mesmo do poder de Deus em volta de nós. E mesmo assim, no fim do dia, podemos não conhecermos a Deus ainda nas nossas vidas. Então, como é que nós sabemos que nós conhecemos a Deus? Como é que nós podemos avaliar a nossa própria vida? E veja, o texto não está falando para nós sairmos agora, pegar isso aqui como um padrão para avaliar a vida do outro. O texto está falando como é que a gente avalia a nossa vida. Então, como que eu avalio se eu conheço a Deus de verdade? Certamente não é pela prática da religião, não é isso. Certamente não é porque nós parecemos bonzinhos, aceitáveis, bem-sucedidos. Não é por causa disso, porque eles parecem ser bem-sucedidos, eles parecem ser aceitáveis diante do povo de Deus, eles representam o povo de Deus diante de Deus, eles, Ofni e Finéias.
Mas então como que nós sabemos se nós conhecemos a Deus? O texto fala para nós que nós conhecemos a Deus, ou conhecer a Deus, é honrar a Deus acima de tudo e de todos, tendo a relação com Ele como uma forma que explica e organiza tudo na nossa agenda, na nossa vida, no nosso pensamento. Deixa eu voltar um pouquinho então. O que é que declara para mim, estabelece para mim, deixa claro na minha mente que eu pertenço a Deus? Quando a minha vida tem como honra, como motivo de honra, como propósito em honrar, em primeiro e acima de tudo Deus, não os meus filhos, não minha família, não necessariamente os valores que eu recebi, não um estilo ético, moral que me apresentaram, não uma religião, mas Deus, a pessoa de Deus é a primeira e única coisa que eu honro acima de tudo. E esse relacionamento com esse Deus, então organiza e esclarece todo o resto da minha vida. Esclarece a minha agenda, esclarece como eu me comporto, esclarece o que é bênção e o que é maldição, esclarece o que é de fato adoração e o que é só teatro. Veja, é isso que esse texto está apresentando para a gente, dentre outras coisas. Eu queria sobre isso, sobre conhecer a Deus, como que nós sabemos que conhecemos a Deus, que é honrando acima de tudo e deixando Ele moldar a nossa vida. Eu queria dizer 3 princípios para nós hoje de manhã, a partir desse texto. Primeiro princípio, que a nossa vida não tem valor, não tem utilidade alguma, se nós nos dedicarmos a preenchê-la com posturas e agendas que são contrárias a Deus. Veja, deixa eu repetir para você, a nossa vida não tem valor, ela não tem utilidade alguma, é tudo ilusão, se nós dedicarmos a preenchê-la com posturas e agendas que são contrárias a Deus. Quando nós olhamos esse texto, ele está falando de 2 homens que têm na sua caminhada um valor e uma identidade bem clara para a sociedade em volta deles. Deixa eu dizer mais alguma coisa para vocês sobre isso. O nosso valor e identidade, em alguma medida, ele não é estabelecido mesmo fora do cristianismo pelo que fazemos, pela quantidade de dinheiro que temos. Ele não é estabelecido pelas nossas capacitações ou possibilidades, ele é estabelecido pelas relações que temos. Com quem nós nos relacionamos? Quem anda com a gente estabelece para nós quem nós somos. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos vão criando dentro de nós um senso de identidade, de quem é que nós somos e, portanto, vai criando dentro de nós valores e valor. Tira o ser humano, bebezinho, e coloca ele não entre homens, não entre pessoas, mas entre animais. E você vai ver como a identidade e o valor dele muda completamente. Ele não vai aprender a falar, ele não vai aprender a se relacionar como nós nos relacionamos. Por quê? Porque quem somos depende de com quem nós nos relacionamos. Isso em qualquer lugar. Então, na graça comum, que é um tópico da teologia que diz que a chuva, o sol vem sobre todos porque Deus cuida de toda a sua criação, estabelece para nós que o nosso valor, mesmo nessa condição ainda de não conhecer a Deus, vem das nossas relações. Mas o nosso valor útil, verdadeiro, que vai para a eternidade e que, portanto, nós podemos ter certeza que ele não vai se acabar na história, é quando nós nos relacionamos com uma pessoa em especial, Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós achamos a nossa verdadeira identidade, nós achamos o nosso verdadeiro valor. Quando nós nos relacionamos com Deus, aquele valor e aquela identidade que é relativa, que depende das minhas relações, da minha caminhada, e que ela é fraca, ela não se sustenta e que ela vai acabar,
essa identidade e valor temerário que a gente tem, que sempre depende de uma série de fatores e pessoas, em Deus eu deixo de tê-la, porque agora em Deus é estabelecido o meu valor, é estabelecida a minha identidade, e eu então sou por Ele colocado num caminho que vai para a eternidade. O texto não está falando exatamente sobre isso, mas eu quis trazer essa introdução para vocês, desse ponto, porque o que acontece com esses dois homens aqui, Ófine e Finéias, é que a identidade deles e o valor deles não está estabelecido na relação com Deus. Ele está estabelecido na relação com um grupo de pessoas em volta deles que vai alimentando que eles estão certos mesmo quando eles estão errados, que está tudo bem mesmo quando as coisas não vão bem, que vai estabelecendo para eles que é possível a gente torcer a lei, torcer o culto a Deus, torcer a mesma relação com o outro e se tornar pessoas inúteis diante da sociedade, diante de Deus, e mesmo assim a gente tem uma posição lá em cima. Quer dizer, é possível isso acontecer, é o que eles estão mostrando. Então, à medida que nós vamos caminhando nesse texto, a gente vê que essa relação que eles têm com adoração a Deus, com o outro, vai deteriorando o próprio caráter, a ética, a vida deles. Mas não é só isso que vai deteriorando. Quando nós vemos o texto, a partir do versículo 13, é falado que os sacrifícios que eram oferecidos, e só para ficar claro, o culto a Deus, a adoração a Deus, que hoje é diferente lá do Antigo Testamento, mas na sua essência é a mesma coisa. No meio da adoração a Deus, eles iam e complicavam, eles distorciam, eles se tornavam inúteis para levar as pessoas até a presença de Deus. E como que eles faziam isso? Eles ou pegavam parte daquilo que o povo colocava que não era para eles. Veja, eles tinham uma parte que era para eles, era um churrasco, todo final de semana tinha à disposição deles, melhores partes das carnes era dada para eles. Então eles tinham a parte deles, mas eles queriam mais do que aquilo. Então eles pegavam parte que não era deles, eles pegavam além da parte que não era deles, roubando do povo, eles tiravam algumas partes que eram para Deus. Ninguém poderia comer aquelas partes. Por exemplo, a gordura era para ser queimada inteiramente na presença de Deus. Talvez você não entenda muito essa mensagem, essa ação. Para nós é um pouco difícil, a gente nunca viu sacrifícios sendo feitos aqui na nossa cultura. Mas os sacrifícios lá eram um grande churrasco. Um churrasco que quem trazia o sacrifício, a pessoa, a família, participava. O sacerdote ficava com uma parte, a família com uma parte, mas havia uma parte que era só para Deus. Então eles roubavam do povo a parte deles, e roubavam de Deus a parte deles, e além disso, eles ainda faziam o jeito do sacrifício mudar de acordo com o que eles queriam. Eles não cozinhavam, eles não sacrificavam, eles não assavam do jeito que era para ser feito, como era colocado na lei. Isso para nós é muito distante, porque para nós isso pode não fazer sentido. Como que isso pode atrapalhar o culto deles a Deus? Mas deixa eu tentar fazer alguma colocação, algum exemplo, para a gente entender como isso se encaixa no nosso momento. Todas as vezes que nós levamos as pessoas, por causa do nosso comportamento, a adorar a Deus de uma forma contrária à palavra de Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa que Ófine e Finéias. Toda vez que nós usamos a religião em benefício próprio, nós estamos fazendo a mesma coisa que Ófine e Finéias. Toda vez que nós, pais e mães, impedimos os nossos filhos de adorarem a Deus, não porque nós simplesmente mandamos eles não fazerem isso, que eu acho que na minha roda de relacionamentos eu nunca vi ninguém falando que faz isso, mas porque nós mesmos não adoramos a Deus, nós mesmos não vamos à igreja, nós mesmos não entregamos dízimos
que são uma forma aceitável de sacrifício a Deus, seguindo Filipenses capítulo 4, versículo 18. Quando nós não ofertamos para pessoas que têm necessidade, para projetos que têm necessidade, e entendendo que assim fazemos para glorificar o nome de Deus, quando nós paramos de adorar a Deus naquilo que nos custa, nós só entregamos a Deus aquilo que sobra da gente. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a mesma coisa que Ófine e Finéias. E veja, toda vez que a gente rouba das pessoas a possibilidade delas adorarem a Deus, isso vai criando em nosso coração desprezo por elas, que é o que o texto diz para nós, que eles desprezavam a Deus. Então, à medida que eles vão desprezando a Deus, o versículo 17 diz, por exemplo: o pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Mas quando nós desprezamos a adoração a Deus, nós vamos, na medida que vai caminhando, também desprezando o cuidado com o outro, que é o que é dito: eles não permitem que as pessoas adorem a Deus da forma que tem que adorar. E alguém poderia chegar à conclusão: ok, mas encerrou aqui na religião. Por isso que eu não gosto da religião. A religião aliena a gente, como diz Marx. É verdade, mas não só a religião. Marx parou muito antes de concluir algo que fazia sentido. A religião aliena a gente, a política aliena a gente, a ideologia aliena a gente, o nosso estilo de vida aliena a gente. Um monte de coisas podem se tornar deuses e idolatria na nossa vida, a ponto de alienar a gente de quê? Do outro, de Deus, mas também do outro. Quando eles desprezam a Deus, eles na sequência desprezam o outro, e isso não fica na religião. Por que eu sei que não fica na religião? Porque o próprio pai de Ófine e Finéias diz o seguinte, no versículo 24: parem com isso, meus filhos, não são bons comentários. Desculpa, um pouquinho antes, no 22, Eli, já estando muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam à entrada da tenda do encontro. Esses homens não só feriam a relação com Deus, esses homens não só feriam o culto, esses homens feriam pessoas, violentavam mulheres. E veja, nós sabemos pela história, tanto bíblica quanto na história, que quando um homem está disposto a violentar uma mulher, ele violenta uma criança, ele violenta uma família, ele violenta uma cidade, ele violenta um país, ele violenta as leis, ele violenta tudo. Porque quando ele está disposto a violentar uma pessoa, ele está disposto a violentar a humanidade inteira em volta dessa pessoa. Então o que nós estamos vendo nesse texto é que ele não está falando da religião, assim como o Evangelho não está falando da religião. Quando a única vez no Novo Testamento é dito para nós que o cristianismo é religião verdadeira, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, se não me engano, versículo 24, ele não está fazendo uma comparação com outras religiões, que existe uma religião boa, as outras são mais ou menos e tem umas ruins. Não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo: existe uma única forma da gente se religar a Deus, é a gente se abandonando nele, deixando ele entrar em nossos corações. Só existe uma religião verdadeira. Qual que é para Tiago? É quando nós somos tocados por Deus e livre da maldade que há dentro de nós, da imoralidade, e ao mesmo tempo nós somos tocados por Deus e nós somos livres da maldade que nós queremos fazer contra o outro. Ao contrário, nós agora cuidamos dos mais necessitados entre nós. Então, o que eles estão fazendo aqui, Ófine e Finéias, é o contrário da proposta que o Evangelho tem para nós. Ao invés de eles encaminharem um povo para adorarem a Deus, eles encaminham o povo para não adorarem a Deus. Ao invés de eles encaminharem o povo para cuidar das pessoas, eles encaminham o povo para se afastar e usar as pessoas. Então o que é que esse texto está ensinando para nós em primeiro lugar? Que a nossa vida não tem utilidade para nós, para o outro, para o Evangelho, para a relação com Deus, se nós preenchermos a nossa agenda com posturas e maneiras de se viver, estilos de vida que são contrários a Deus. Então, nós podemos olhar para eles e falar, para os dois, e falar:
mas eu não sou igual a eles. Será que eles começaram nesse nível? Ou quando foi que eles começaram? Eles começaram lá atrás, quando fizeram pequenas coisas e o pai não corrigiu, e a comunidade em volta não corrigiu, e todo mundo falou, mas não tem problema, porque no final das contas nós adoramos a Deus. Adoram a Deus? Até que ponto vocês adoram a Deus? Pois chega uma hora que a adoração a Deus é encerrada, pelo menos na agenda daquelas pessoas, porque eles não deixam o povo adorar a Deus da forma que tem que ser adorado. É a mesma coisa que acontece com todos nós, quando nós preenchemos a nossa agenda com coisas que são contrárias a Deus. A gente pode até começar achando que são coisas pequenas que não vão nos atrapalhar, mas logo esse desprezo pelas coisas de Deus se torna desprezo pelo outro, e o desprezo pelo outro, ele é muito difícil de separar, mas o desprezo por Deus, ele é impossível de parar nas suas consequências, ele sempre cresce mais. Se eu não tenho a quem prestar contas, a um Senhor que é acima de tudo e de todos, então em algum momento o meu coração vai se tornar um rolo compressor, passando em cima de tudo e de todos. Então a primeira coisa, que a nossa vida não tem valor, ela não tem utilidade, se nós enchermos a nossa vida com uma agenda contrária a Deus. Segundo princípio que a gente vê no nosso texto, que a nossa vida se torna um peso na vida dos outros, quando nós nos afastamos de Deus, tornando complicada a adoração deles. Veja, para nós é muito fácil, hoje, no século 21, dizer que esse negócio de cultuar a Deus, adorar a Deus, é uma coisa pessoal, é minha, é individual, eu faço sozinho, em casa, ou aonde eu quiser. É muito fácil a gente afirmar isso, porque a gente vive no ambiente de uma sociedade altamente individualista, altamente secularizada, altamente contrária às instituições. Nós achamos que todas as instituições, não só empresas, governo, mas mesmo família, não tem todo esse valor. E isso está sendo ensinado e pregado o tempo todo, na televisão, pelos filmes, novelas, nas conversas, nas escolas, em todos os níveis. Então, para nós, não é estranho dizer para nós que nós podemos viver a nossa fé isolados, do jeito que quisermos, da maneira como quisermos. Mas o texto está dizendo para nós que por causa da opção de Ófine e Finéias de não adorarem a Deus, veja, eles fizeram essa opção, ao desprezarem a Deus, eles tomaram uma decisão de não adorar a Deus. Essa decisão não encerra com eles, não encerra nos seus impactos na vida deles. Essa decisão impacta quem está do lado deles, quem está em volta deles, quem anda junto com eles. Impacta os filhos deles, a esposa deles, impacta o sogro, o pai, a família deles, as pessoas a quem eles servem, com quem eles andam, os que trabalham para eles, fazem para eles serviços que ninguém poderia pedir em sã consciência servindo a Deus. Mas já agora que o nosso líder não serve a Deus, por que nós precisamos ter sã consciência? Então os servos dos sacerdotes, aqueles levitas que estão em volta dos sacerdotes, eles mesmos vão à frente e tomam a carne, tomam o sacrifício do povo, antes do povo poder oferecer a Deus. Então o fato deles não adorarem a Deus, não encerra nos seus impactos na vida deles, mas vai criando impacto na vida dos outros. É exatamente isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, quando lá ele diz, cuidado com o que você faz. Algumas coisas nós temos liberdade para fazer, mesmo que outros entendam que essas coisas não são para nós fazermos. Mas cuidado com o que você faz, porque não é uma questão de regra, não dessa forma fria, como é apresentada num legalismo. A questão é, se uma pessoa vê você fazendo determinada coisa, se uma pessoa vê você assumindo um determinado estilo de vida, lá no caso de Paulo, comendo carne na rua, porque a carne que era vendida na rua naquele contexto de Corinto, era toda ela sacrificada a ídolos. Então, o que são ídolos? Não são nada. Ídolos são uma mentira.
Não há problema em nós pegarmos carne sacrificada a ídolo, ou para trazer algo para o nosso contexto, pegar um acarajé que foi oferecido a Iemanjá ou qualquer outra entidade, ou pegar qualquer coisa que foi oferecida numa festa junina a santos da Igreja Católica. Não há problema nenhum em eu pegar essas coisas e agradecer a Deus e saber que Deus é maior do que qualquer ídolo. Então eu não tenho problema em comer nada, porque eu sei que Deus santifica, conserva a minha vida, desde que eu entregue a Ele, agradeça a Ele pela provisão que Ele me deu. Mas Paulo diz o seguinte: não há problema nenhum em eu comer essa carne sacrificada a ídolos, se eu oferecê-la a Deus, se eu entregar a Deus, se agradecer a Deus pelo que Ele me deu. Mas se alguém estiver me vendo e ele entender que eu posso seguir a Deus e seguir aquele ídolo ao mesmo tempo, e que por causa disso ele vai se afastar da fé, da caminhada com Deus, da experiência com Cristo, então isso significa que eu escandalizei aquele irmão, aquela pessoa, que talvez ainda está no caminho para conhecer a Deus. Veja, escandalizar no Novo Testamento não é usada no sentido que muitas vezes se usa nas igrejas, de deixar o outro tristinho com a gente. Sabe, eu fui na igreja do irmão e lá a mulher não usa calça, minha esposa está de calça, aí o pessoal fica tristinho e a gente chama isso de escandalizar. Não é isso. Não são necessariamente os nossos usos e costumes, não tem a ver com isso. Não é necessariamente aquilo que culturalmente para nós é caro. Não é isso. Aqui nós não bebemos bebida alcoólica, mas os nossos irmãos na Alemanha bebem bebida alcoólica. Aqui nós bebemos café, mas os nossos irmãos na Alemanha, muitos deles acham que café é pecado beber. Então não é essa questão cultural que é importante, porque essa questão cultural obviamente muda dependendo do local que nós estamos. A questão que é importante é, com minha ação, com o estilo de vida que eu adoto, com o conselho que eu dou, eu direciono essa pessoa para seguir a Deus, ou direciono essa pessoa para seguir um outro ídolo, uma outra religião, ou mesmo se afastar da busca a Deus. Eu teria muito medo se eu fosse hoje um desigrejado, porque tem crescido no nosso meio desigrejados, cada vez mais. Antigamente a gente dizia que só os católicos falavam que eu sou católico não praticante, ou praticante. Só os católicos diziam isso, porque aquele que se dizia nascido de novo, evangélico, falava, eu sou evangélico, ponto, eu sou crente, ponto. Não tem praticante ou não praticante. Hoje a gente vê muitos católicos entendendo muito mais o que é andar com Deus do que evangélicos, que viraram evangélicos não praticantes, viraram evangélicos que não vão na igreja, viraram evangélicos que não caminham numa seriedade de adoração a Deus, entregando seus recursos, sua vida, seu tempo, seu dom. E qual que é a lógica que tem caminhado na mente deles? Veja, só para fazer um parênteses aqui, há pessoas que estão fora da igreja, em transição, que elas estão orando e buscando um local para servir a Deus. Não estou falando dessas. Há pessoas que foram profundamente machucadas por alguma coisa que uma igreja ou um líder fez contra ele, e ele está indo no momento de curar essa ferida, e ela precisa ser alcançada por nós, tratada com amor e carinho. Não é sobre essa pessoa que eu estou falando. Eu estou falando sobre aquele grupo imenso de pessoas, dentro mesmo às vezes das nossas igrejas, que não acham que precisam cultuar a Deus como o Novo Testamento nos apresenta, que não acham que precisam amar o povo de Deus, que não acham que tem que caminhar com o povo de Deus, que não acham que tem que ler a palavra de Deus, que assistem um culto online e pensam que o culto online é aquilo que a palavra de Deus nos fala do ajuntamento da igreja, que à medida que vai vendo aquele culto online na agenda dessa pessoa, ela vai logo se desplugando da igreja que ela fazia parte, porque ela vai vendo outros pregadores de outras igrejas, e aquilo vai ficando cada vez mais interessante,
cada vez mais a pregação vai se tornando, na mente dessa pessoa, uma excelente palestra. Mas de palestra em palestra, ela começa a chegar em filósofos, ela começa a chegar em gurus, ela começa a chegar em TED Talks, e ela vai levando disso para outro local. Daqui a pouquinho ela está vendo um filme na hora do culto, porque na cabeça dela o filme também faz ela adorar a Deus. Em algum momento que essa pessoa não percebe, ela está tão longe de Deus, que ela já não sabe mais diferenciar o que pertence e o que não pertence a Deus. Eu acho que parte do que acontece com Hófni e Finéias e com quem está em volta deles é exatamente esse processo. A gente para de servir a Deus, e logo esse processo de fazer só algumas coisas que parecem estar servindo a Deus são trocadas por outras. E em algum momento a gente não só não está servindo a Deus, mas a gente está sendo contrário ao que Deus está fazendo, ao serviço a Deus, à adoração a Deus. Quando nós nos reunimos como igreja, no ajuntamento da igreja, nós não viemos aqui só por causa da gente. Essa é a visão moderna do individualismo. Nós viemos aqui porque quando nós viemos aqui, nós trazemos as nossas experiências vividas durante a semana. Nós trazemos aqui os dons e talentos que Deus nos deu. Então eu sento com o irmão e eu compartilho com ele isso, e ele compartilha comigo. Então quando nós viemos aqui, nós viemos pelo outro também. Nós viemos pelo outro porque nós oramos pelo outro, sabemos da dificuldade do outro, testemunhamos para o outro, para encorajá-lo, para falar: não abandone a caminhada com Deus, não abandone isso que é importante para você conhecer a Cristo Jesus. Na medida que nós vamos nos envolvendo em cuidar do outro, o outro cresce e a gente cresce. Mas a mesma coisa acontece ao contrário. À medida que eu acho que o outro não é importante para eu estar onde ele está, eu vou desprezando o culto do outro, eu vou desprezando a vida do outro, eu vou desprezando a necessidade do outro, até que todo esse desprezo se configure como desprezar a adoração a Deus e desprezar as pessoas que adoram a Deus, desprezam o culto. Veja, quando isso acontece com eles, veja que num primeiro momento parece que é só Hófni e Finéias, mas não é só Hófni e Finéias. O texto é falado no versículo 29, ele diz assim: para Eli, um homem de Deus que ninguém sabe o nome, não aparece o nome dele aqui, porque não é importante o nome dele, no sentido de que quem é importante aqui é quem ele está representando. Quer dizer, o culto a Deus volta para o centro na vida desse homem desconhecido, porque não é o centro é Deus. E esse homem, esse profeta desconhecido, fala no versículo 29 para Eli: então por que você despreza os meus sacrifícios e as minhas ofertas? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? O que ele está dizendo? Está dizendo para Eli: você pode até não ter roubado das pessoas a chance delas adorarem a Deus da forma correta. Você pode até não diretamente ter afetado a vida das pessoas a ponto de elas se afastarem da fé, se escandalizarem. Mas uma vez que você não corrigiu, não encorajou, não trouxe os seus filhos de volta, você contribuiu para a mesma coisa acontecer. Quando nós não nos importamos com o culto e a adoração a Deus, isso chega à conclusão no final de um processo, que os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja, todos vão aprendendo junto com a gente a desprezarem o culto a Deus, a presença de Deus. Mas veja, esses dois homens que fazem essa destruição no meio do culto a Deus, começa o texto dizendo para nós que eles não conheciam a Jeová. Não era de se esperar coisa melhor mesmo deles. Então, eu quero agora falar do terceiro ponto, que é um ponto que traz para nós o contraponto que o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus coloca nesse texto para nós. Porque se ficássemos aqui, a gente poderia pensar: mas quem é que pode oferecer um culto sincero a Deus sem trupicar, sem tropeçar no caminho,
sem de alguma forma, em algum momento, dar um mau testemunho. Mas nesse texto que duas pessoas não conhecem a Deus, mas dizem conhecer a Deus. Um outro acha que conhece a Deus, mas mostra com a sua vida que também não conhece a Deus. Hófni e Finéias de um lado e Eli de outro lado. É apresentado para a gente uma criança, que essa sim conhece a Deus, que é Samuel. E não só ela conhece a Deus, mas ela faz parte de uma família que conhece a Deus. Então eu queria falar esse terceiro princípio que esse texto traz para nós, que Deus sempre intervém graciosamente para corrigir os nossos passos e nos dar uma nova esperança de andarmos com Ele. Deus sempre faz isso. Então, talvez nesse momento, ouvindo, alguns podem pensar: há líderes na igreja atrapalhando a igreja. Tem mesmo, muitos, não são poucos. Eu tenho uma esperança no meu coração que eles não são a maioria, pelos pastores que conheço. Então eu não acho que são a maioria, mas a verdade é que eles não são poucos. Há líderes na igreja evangélica aqui em Goiânia que deturpam a adoração a Deus, que levam as pessoas para longe de Deus. Não só isso, há membros na igreja que estão trabalhando mesmo dentro da igreja contra o louvor e a adoração a Deus, muitas vezes porque eles são omissos, não fazem nada para mudar na realidade onde eles estão. Mas lá atrás, há quase 3.000 anos atrás, e aqui hoje, 3.000 anos depois, nós temos a mesma situação da graça de Deus intervindo e produzindo entre nós homens e mulheres que conhecem a Deus de verdade, e no meio disso ainda trazendo para nós uma mensagem para a gente corrigir os nossos passos. A família de Eli, ela toda é castigada, a gente vai ver depois nos próximos capítulos. Ela toda sofre o pecado deles. A gente precisa lembrar que a misericórdia de Deus é sem fim. Não importa o seu pecado, não importa o quão mal você foi, não importa o quão bom você foi, mesmo se afastando e levando a sua família para longe de Deus, e aí causando algo mal. Não importa o que você fez, Deus te aceita, te perdoa, desde que você chega até Ele, entrega a sua vida e fala: Senhor, está aqui toda a porcaria que eu produzi, toda essa injustiça que eu produzi, todos esses pensamentos vãos, essa tristeza toda que eu causei na minha família, na minha vida, eu entrego e eu lhe peço perdão. Deus nos perdoa, a misericórdia dele é sem fim, Ele perdoa o pior dentre nós. Mas a paciência de Deus tem limites. Há um momento em que a conta chega, se a gente não se arrepende antes desse momento. Na vida desses dois homens, dessa família de Hófni e Finéias, a paciência de Deus se esgotou com eles. Foram décadas eles sendo corrigidos, e eles não voltam atrás. A gente vê nos próximos capítulos que eles se tornam cada vez piores. O teatro religioso vai só se tornando cada vez mais pomposo, mesmo com o homem de Deus, nesse capítulo que lemos, vindo e trazendo uma profecia falando: volta para trás. E no meio desse momento, eu fico imaginando que um conjunto de pessoas em volta ouvem o profeta. Talvez pessoas que tiveram a sua adoração a Deus impedida, porque eles não podiam sacrificar como poderiam. E talvez alguns deles olharam e falaram: não vou me render a essa realidade desses sacerdotes. Eu não vou me render à realidade desses líderes perniciosos que querem deturpar o culto a Deus. Eu vou continuar louvando e cultuando e servindo a Deus como a palavra de Deus me fala. Pois essa muitas vezes não é o que nós vemos em algumas pessoas, que porque foram feridos param de dizimar, que porque foram feridos param de vir no ajuntamento, porque foram feridos param de entregar os seus dons, a sua vida, a sua família, que porque foram feridos dizem que na agenda pessoal, diária, não tem tempo para devocional. Como a semana passada eu ouvi de uma pessoa muito querida minha: eu não tenho tempo para colocar devocional na minha agenda. E pensa, numa agenda cheia, eu não consigo parar para orar e ler a palavra de Deus. Veja, há pessoas em volta de nós, e muitas vezes nós podemos ser uma dessas pessoas, que nós fomos levados pela dor, pela decepção com líderes, a assumir posturas claramente contrárias à adoração a Deus.
Mas agora, nesse texto, um texto duro, fala algumas vezes para nós. Versículo 18: Samuel, porém, embora ainda fosse um menino, servia a Deus. Versículo 26: enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor. E nós vemos isso acontecendo depois no 35, fala: eu levantarei um sacerdote fiel entre vocês, e ele me servirá, e fará tudo o que eu desejo. A mente dele vai ser minha, é o que o texto está dizendo. Então o texto está dizendo no começo, o primeiro versículo que nós lemos, diz o seguinte: que um grupo de homens que deveria representar um povo de Deus, diante de Deus, despreza a Deus e as coisas de Deus. Mas depois no versículo 18 que nós lemos sobre Samuel, fala de um menino que vem diante de Deus e serve a Deus de todo o coração. Há esperança para todos nós. Há uma correção sendo trazida sobre uma família, e infelizmente essa família não se arrepende, mas outros estão sendo colocados no local. O culto a Deus, nós vamos ver nos próximos capítulos, é restaurado por essa ação. Zadok, que é o sacerdote que é prometido aqui no versículo 35, décadas depois ele vai surgir como um sacerdote. Não é Samuel, a criança, que substitui a família de Eli. É um outro homem que vai vir décadas depois. Mas o próprio Samuel, no próximo capítulo que nós vamos ler, é apresentado para nós agora como um rapaz que aprende a ouvir a voz de Deus, aprende a discernir quando Deus fala, e o povo todo começa agora novamente a ouvir a voz de Deus e saber o que pertence e o que não pertence a Ele. Então esse texto está falando sim que Deus é duro. Alguns têm dito uma teologia chamada teologia da hipergraça, e até pouco tempo atrás eu achava que era um nome externo, que eles mesmos não diziam que eles seguiam essa teologia, mas há pouco tempo eu ouvi alguém, um desses, falando: nós acreditamos na teologia da hipergraça. O que a teologia da hipergraça diz? Que tudo isso que está lá no Antigo Testamento, de Deus ser duro, na verdade não é Deus de verdade, era o jeito que as pessoas se viam, não é Deus de verdade. O Deus de verdade é Jesus Cristo de Nazaré, que só tem palavras de amor, igual John Lennon, né? Imagine all the people. Esse é o Deus de verdade. Quando nós olhamos no Novo Testamento, o mesmo texto que o pessoal da teologia da hipergraça quer afirmar, que é só amor, só paz e amor, é o texto que Jesus fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Jerusalém, porque se fossem feitos milagres que foram feitos entre vocês lá atrás, em Sodoma e Gomorra, em Tiro e Sidom, eles teriam convertido, e agora a ira de Deus vai vir sobre vocês. É o que o texto está dizendo. Depois no capítulo 5 de Atos, é dito para nós que duas pessoas adoram a Deus, mas não de todo o coração, e ainda mentem a Deus. O nome delas é a Ananias e Safira. Eles vendem um terreno, um prédio, uma casa, alguma coisa deles, e trazem e entregam a oferta inteira para o Senhor no meio do culto, adorando a Deus. Mas é de mentira. Eles não entregaram tudo, só uma parte. E por que eles mentiram? Não precisava mentir. E o poder de Deus estava como um avivamento naquela igreja, naquele momento. E aquelas pessoas são mortas pelo Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 5. Depois em 1 Coríntios capítulo 11, no meio da ceia do Senhor, os mais ricos comem. E veja, na ceia do Senhor na época tinham duas refeições. Uma refeição de verdade, que era um banquete, e outra que era a ceia, como nós temos hoje. Hoje nós não temos mais a refeição como uma tradição, mas eles tinham. Quem sabe a gente pode voltar a ter aqui também. E o que acontecia na refeição? Todo mundo trazia um prato de casa, e todo mundo trazia, e era para compartilhar. Mas os mais ricos traziam comida e comiam sozinhos, e chegavam os pobres, que era a grande maioria da igreja. Alguns deles eram escravos, não tinham dinheiro para nada. Alguns deles comiam uma única refeição por dia. Alguns deles não tinham carne na sua dieta diária, porque eram só ricos que tinham carne.
Mas quando chegava na igreja, se esperava que um cuidasse do outro. É o que nós vemos em Atos capítulo 2, no finalzinho, em Atos capítulo 4, que eles comiam de casa em casa. Uma revolução social acontece por causa de uma revolução espiritual. Agora tudo que eles têm é compartilhado. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, uma igreja decide voltar atrás no culto a Deus. E ela decide não compartilhar mais. E no mesmo culto há pessoas que ficaram bêbadas, com a barriga estufada, e pessoas com fome. E Paulo fala: por que vocês não discerniram o corpo de Cristo? Porque vocês não entenderam o que é a adoração a Deus juntos. Por causa disso, Deus vem sobre vocês com a mão pesada. E ele fala: alguns de vocês já morreram, alguns de vocês estão doentes e alguns de vocês já morreram. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus disse: chega, acabou. Então esse texto está dizendo que essa dureza de Deus não é simplesmente lá no passado, que a mão de Deus não pesa só lá no passado, agora também. Mas esse texto está dizendo muito mais do que isso. Esse texto está dizendo para nós é que hoje é o tempo da gente voltar. A paciência de Deus ainda não se esgotou. Volta para Ele. Esse texto está dizendo que entre nós a gente sempre pode ter a esperança de que Ele vai levantar Samuéis, que Ele vai levantar Zadocs, que Ele vai levantar pessoas cheias do Espírito dEle para nos conduzir de volta, e que nós mesmos podemos ser pessoas assim. Pois senão, olha como ele diz o texto acerca daquilo que vai fazer com a família de Eli. Olha o que ele diz: honrarei aqueles que me honram, versículo 30, na parte B, e desprezarei aqueles que me desprezam. É óbvio que nesse texto a gente tem uma tendência para olhar a segunda parte: desprezar aqueles que desprezam. Lógico que nós temos, porque Hófni e Finéias estão sendo julgados nesse momento. Mas prestem atenção na primeira parte: Deus vai honrar aqueles que o honram. Deus vai cuidar daqueles que se aproximam dEle. Deus se aproxima mais daquele de quem mais se aproxima dEle. Há promessa para as nossas vidas que a qualquer momento, não precisamos esperar o culto de domingo, não precisamos esperar ter dinheiro na conta para ofertar, a gente não precisa esperar aprender a palavra de Deus como pastor, ou como professor, como teólogo, não precisa de nada. A qualquer momento o reino de Deus está a um passo da gente, é só a gente dar um passo que a gente entra nele. Quer dizer, a qualquer momento a graça pode invadir minha vida e me tornar uma pessoa útil de novo, que cuida dos outros ao invés de destruir os outros, que não acaba com culto a Deus na vida do outro, porque ela mesma não tem culto na vida dela, que não alimenta uma lógica assassina que violenta mulheres e crianças e, portanto, todos à sua volta. Porque é isso que acontece quando as pessoas se afastam de Deus, mas é isso também que o texto está dizendo que pode acontecer em nós, quando nós nos aproximamos dele. O quê? Que a graça de Deus pode nos transformar em pessoas que diante dele o servem. Então esse texto está dizendo para nós que a adoração a Deus, conhecer a Deus, é honrá-lo, é servi-lo. Conhecer a Deus não é religião. Conhecer a Deus não é fazer parte da igreja batista ou presbiteriana, ou qual for a igreja. Conhecer a Deus não é ser bonzinho. O Evangelho não é sobre moral, não é. Muita gente acha que o Evangelho é a gente não beber, não fumar, não dançar, não mentir, não roubar. O Evangelho não é sobre isso. Isso são consequências do Evangelho, mas não é sobre isso. O Evangelho é sobre o fato de um Deus que quer ser conhecido por nós, que se manifesta para nós, que quer intervir na nossa vida enquanto é tempo. O Evangelho é sobre a mensagem de que Deus quer entrar agora em nossas vidas e não deixar mais ser como antes. Algumas coisas não vão ser transformadas da noite para o dia. A sua boca suja, a sua mente com imagens sujas,
o jeito que você usa o seu dinheiro errado, não vai ser transformado da noite para o dia. Mas o central não é que essas coisas sejam transformadas da noite para o dia. O central é a gente ouvir a frase no começo do dia: eu conheço o meu Senhor e Ele me conhece. O Senhor conhece os que são seus. Você pode dizer que você conhece a Deus? Então você pode ver você honrando a Ele, através do seu dinheiro, do seu tempo, da sua vida, mesmo que ainda seja precária a sua vida de caminhada com Deus. Se você já conhece a Ele, você vai crescer na presença dEle. Essa é a promessa que Ele tem para nós. Como que a gente encerra esse texto? Eu queria encerrar de duas formas. Primeiro, olhe com bastante atenção o que está acontecendo na sua vida, na sua agenda, na sua segunda, na sua fala, na sua mente. Olhe com bastante atenção, porque conhecer a Deus, como a gente viu, não é algo subjetivo, nem religioso. Conhecer a Deus é algo que impacta os nossos processos mentais, emocionais e, portanto, a nossa agenda. Se você não vê uma alteração na sua agenda, você não conhece a Deus. Não se iluda. É melhor você não se iludir. Se lance diante dele e fala: Senhor, eu quero conhecer. Eu não tenho esperança, essa é a verdade. Nós não temos esperança de nos tornarmos diferentes de Ófine e Finéias. Não temos. Ófine e Finéias somos o que nós somos. Nós somos pessoas que não sabemos adorar a Deus e que por causa disso a perversidade vai crescendo em nossos corações, a não ser que Ele se revele a nós e essa frase mude em nossas vidas. Fulano de tal conhece a Deus, Marcos conhece a Deus, Renan conhece a Deus, o Gabriel conhece a Deus, Fred conhece a Deus. A não ser que essa frase aconteça em algum momento na nossa vida, a gente não tem muita esperança. A gente pode até não se tornar tão ruins na história quanto Ófine e Finéias, pode até não se tornar, mas não conhecer a Deus é que é o grande problema de Ófine e Finéias. Então olhe a sua agenda para ver se você conhece a Deus de verdade. Segunda coisa, olhe com atenção o jeito como você influencia os outros que estão em volta de você em primeiro lugar, mas depois aqueles que vão mais além de você. Preste atenção. O seu testemunho, a sua caminhada, o jeito como você vive, seu estilo de vida, leva os seus filhos, a sua esposa, os seus colegas de trabalho a quererem conhecer a Deus. Não há expectativa que você vai aprender um linguajar diferente para falar de uma forma mais profunda. Não tem essa expectativa, não é isso. Não tem uma expectativa que você se torne um teólogo. Não é essa a ideia. Mas se quando você vive, anda, se quando você come, se quando você se relaciona e você influencia as pessoas para irem para mais distante de Deus, cuidado, porque você não está só prejudicando a você, você está prejudicando o outro em volta de você. Por que a gente hoje não faz como antigamente? Quando lá atrás a gente falava de Deus para uma pessoa, quando a gente evangelizava, a gente falava: procure uma igreja próximo da sua casa. É isso que a gente dizia. Quem é mais velho um pouquinho, desculpa que a maioria de vocês são mais novos que eu, né? Mas pergunte para o mais velho que esteve na igreja décadas atrás, que ele vai falar isso. A gente não falava assim: eu sou batista, eu sou presbiteriano. A gente falava assim: eu sou crente. Se você quer conhecer Jesus, procure uma igreja mais próxima da sua casa. É isso que a gente falava. Por que a gente não pode mais dizer isso? Ou pelo menos no geral a gente não pode dizer isso. Porque hoje boa parte das igrejas em volta da gente, eu não vou dizer boa parte, uma grande quantidade de igrejas em volta da gente tem pregado outro evangelho, tem levado as pessoas para outra direção. Então cuidado, aproxime as pessoas que estão em volta de você da palavra de Deus. Aproxime as pessoas que estão em volta de você, não de gurus, não de líderes. Aproxime as pessoas que estão em volta de você de pessoas que mastigam, engolem, vivem a palavra de Deus.
Não interessa se ela seja mais culta ou menos culta, mais inteligente ou menos inteligente, mais preparada ou não, mais alta, mais bonita, mais rica. Não interessa. Se aproxime de quem conhece a palavra e ajude as pessoas que estão em volta de você a se aproximarem de pessoas assim. Nós vamos ver que esse garotinho Samuel cresceu muito depois. Mas se eu olho só para o capítulo que nós lemos hoje, eu diria para você: se aproxime dos pequenos Samuéis, que não tem pompa, que não tem lugar ainda, mas que conhecem a Deus. Se aproxime de pessoas que conhecem a Deus e traga a sua família para a mesma direção. Se aproxime de pessoas que conhecem a Deus e traga os seus amigos na mesma direção. Se aproxime de igrejas que abrem a Bíblia e leem ela e preguem, não importe com denominação, isso é besteira, mas olhe para a igreja que abre a Bíblia e leia ela de verdade. Disso depende a sua alma, a sua vida, conhecer a Deus. Então se aproxime de locais aonde te apresentem a Deus. A graça dele é muito maior do que quaisquer desafios que a gente tem, mesmo desafios que nós temos de lidar agora com as consequências do nosso pecado. Deus cuida da gente, mesmo quando nós estamos no vale da sombra da morte, mas Ele cuida daqueles que o conhecem. Então sim, se dedique a conhecer a presença de Deus, clame a Ele para Ele abrir para você quem Ele é. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Se você não conhece a Deus desse jeito que nós falamos, conhecer a Deus de verdade, não conhecer a religião, não conhecer sobre Deus, mas Deus, coloque agora a sua vida diante dele, apresente agora todos os seus fracassos, não tenha medo, Ele conhece já os seus fracassos, apresente para Ele: o Senhor conhece aonde eu fracassei, o Senhor sabe aonde eu pisei na bola. Se você já é crente, conhece a Deus, mas você sente que a sua vida não tem dado um bom testemunho, e muitas vezes inclusive afastado outras pessoas de Deus por causa do que elas veem em você, então coloca agora diante de Deus e fala: Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais, eu quero conhecer o Senhor a ponto da minha vida ser derramada diante de Ti, em testemunho para os outros, que o Senhor é acima de tudo, e que o Senhor é gracioso, e que o Senhor nos transforma. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Quem é capaz, Senhor Deus, de conhecer a Ti, se o Senhor não se revelar? Por isso nós clamamos: se revele a nós hoje. Não nos deixe ir na direção de Ofni, Finéias, de Eli, mas, ó Deus, cria em nós um coração como de Samuel, ou daquele profeta que nós nem sabemos o nome, que aparece no texto, ou de Zadok, que é prometido depois que viria. Senhor Deus, cria em nós essa experiência clara, ó Pai, de conhecer o Teu nome e a Tua palavra. Molde o nosso pensamento, a nossa agenda, que nosso louvor, a nossa vida, ó Deus, seja uma demonstração clara de que honramos o Teu nome, de que o Senhor é acima de tudo e de todos para nós, de que o Senhor é o nosso Deus e que nós o conhecemos pessoalmente. Deus, há pessoas aqui que ainda não Te conhecem pessoalmente, mas eu lhe clamo que o Senhor se mostre a elas e que elas hoje possam vir a conhecer o Senhor pessoalmente como único e suficiente Salvador e Senhor delas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amém. Que o Senhor venha realmente se revelar